Nós temos aqui agora o Fernando Trigueiro. Fernando é nosso parceiro aí de muitos anos aqui na Síntese. Fernando tem um currículo extenso, ele vai se apresentar um pouco agora nesse primeiro momento da apresentação, tá? Eu vou inserir o Fernando aqui, dar as boas-vindas a ele. Olá, Fernando, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eric, tudo bem, tudo tranquilo? Parabéns aí pelo evento. Bacana. Fernando, eu vou deixar contigo agora a palavra, tá? Nosso Síntese Day é todo seu. É isso. Boa apresentação para você. Eu estou com a apresentação aí, eu gostaria que você colocasse ela no ar. Isso, que é o tema que a gente vai conversar, aproveitar para dar uma boa tarde a todo o pessoal que está nos assistindo, né? E, rapidamente, muita gente pergunta quem é esse cara que está aí conversando com a gente, né? Eu vou me apresentar para vocês. Vamos ver aí se a velocidade de ação... Né? Na realidade, eu sou um engenheiro químico com especialização em logística, né? Com consultoria industrial e também com mestrado em planejamento e gestão organizacional. Eu, ultimamente, fui professor durante vários tempos da Universidade de Pernambuco, na Escola de Administração, e também fui do outro lado do balcão, como eu sempre costumo dizer. Eu já fui executivo de algumas empresas, tipo a L. Queiroz, a Coral, a ITN, o NAI-SEAG, que hoje todo mundo conhece como Sebrae, da Pilar, que é uma indústria de alimentos que existe na região Nordeste, até eu fundar a nossa própria empresa, que nós denominamos de Focus Trigueiro, né? Ensino em várias instituições convidados, hoje mais nos cursos de MBA e mestrado, né? E atualmente estou como presidente da Associação Nordestina de Logística. Tenho alguns livros publicados, inclusive já autorizei aí a coordenação do curso a fazer sorteio de um deles, né? Que a gente vai trabalhar aí com vocês, o tema. Aliás, são 3, se não me engano, se eu deixei à disposição aí de vocês, né? E, na realidade, eu estou aqui mais para mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito. Eu digo sempre o seguinte, que eu gosto de trabalhar com fatos e dados concretos. E nada melhor do que a gente fazer pesquisas para ter fatos e dados na mão, para depois traçar um planejamento baseado nisso. Sempre me preocupou a relação cliente-fornecedor, seja em qualquer área, seja na área comercial, seja na área dos suprimentos, né? Essa relação, hoje, eu diria que é um grande diferencial competitivo das organizações. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos uma rápida pesquisa em que o objetivo dessa pesquisa era analisar o conceito da qualidade de serviços que as pessoas possuem e de que forma atua no comportamento de compras, seja de produtos ou serviços. Ou seja, o que é que me leva a comprar um produto? O que é que me leva a fazer uma relação mais de longo prazo com alguns fornecedores, né? Então, esse era o objetivo. No primeiro momento, essa pesquisa se destinou onde eu estou, que é na região metropolitana do Recife. Depois nós estendemos a pesquisa para todo o Nordeste e, posteriormente, ao Brasil. Hoje já estamos fazendo ela a nível de América Latina, né? Então, nós queremos ver se existe realmente algumas diferenças básicas. E o que mais impressionou é que, mesmo em regiões diferenciadas, o resultado dessa pesquisa está se mantendo quase que uma constante. Embora a gente saiba que o Brasil é muito amplo, é muito regionalizado, e cada região tem características específicas. Mas, nas necessidades do consumidor, nas necessidades do cliente, as características são muito bem parecidas, né? Só para vocês terem uma ideia, dessa pesquisa também nós chegamos a levantar qual era o custo material, que a gente chama o custo de aquisição, mais o custo de armazenamento de produtos, que foi, inclusive, abordado pelo primeiro palestrante. E os números que ele mostrou não estavam muito diferentes da nossa pesquisa. Aqui na nossa região Nordeste, hoje, o custo de aquisição mais o custo de armazenamento representa em torno de 60% do faturamento das empresas.
vocês terem uma ideia. Enquanto que no Sul e Sudeste nós tivemos a grata satisfação de ter cidade também, ele representa metade do preço. Então já mostra as distorções em funções das regiões que nós trabalhamos. No primeiro momento da pesquisa, foi perguntado para o mercado, por exemplo, o que é que leva vocês a comprarem um produto? E a resposta está aí. Engraçado é que, para a gente que estava elaborando a pesquisa, a gente pensava que preço ia ser o primeiro lugar. E veja quanto nós nos enganamos nessa história. Apareceu aí a durabilidade e a garantia de fábrica. Ou seja, no caso de medicamentos, durabilidade, ou seja, o shelf life. Quanto maior o shelf life, melhor. Eu quero que o produto que eu compro ele tenha mais tempo de vida útil, né? E para não se deteriorar e não gerar perdas dentro do meu estoque. Quando nós passamos para perguntar por que eu deveria ir para uma determinada empresa ou não, ou seja, o que é que me leva a fazer negócio com uma determinada empresa ou não, olhando o foco do fornecedor, mais uma vez, vocês verificam aí na tabelinha que o preço ficou em terceiro lugar. E o mercado está dizendo para a gente a todo momento, eu faço negócio com a empresa que tenha competência para resolver nossos problemas e rápido, em outras palavras, aí velocidade. Ou seja, se eu compro de um fornecedor, que eu tenho uma necessidade de um determinado produto, ele tem que resolver esse meu problema, se ele quiser ser efetivamente um parceiro. E o mais rápido possível, porque quando eu peço porque tenho uma necessidade, a não ser aqueles produtos, como foi vivenciado aí pela equipe que estava falando sobre estoque e compras, tem os estoques dimensionados. Eu tive a oportunidade, inclusive, de também fazer uma consultoria durante um ano para uma home care em João Pessoa, e nós, inclusive o Sérgio, que estava aí, foi uma das perguntas, estava aí presente assistindo a nossa palestra, nós vivenciamos juntos tudo isso que eles falaram, e foi ajustado com o tempo. Logicamente que as exceções são para ser exatamente administradas, mas a palavra-chave chama-se planejamento. Sem planejamento, nós não vamos a lugar nenhum. E para fazer um planejamento, nós temos que ter informações fidedignas. Essa é a base de tudo. Continuando a pesquisa, nós começamos a verificar o nível de expectativa do consumidor. E nos surpreendemos com uma coisa aqui no Brasil. Nós, consumidores, temos dois níveis de expectativa. Aquilo que efetivamente eu quero, o chamado desejável, e aquilo que efetivamente eu aceito, o chamado aceitável. Ou seja, eu quero uma coisa, mas se o fornecedor às vezes não tem que me entregar dessa maneira, tem um limite que eu digo, eu aceito. Mas aí os fornecedores têm que tomar muito cuidado com os seus clientes. Porque na curva de fidelização, vocês verificam o seguinte, se eu estou o tempo todo na área de aceitável, se aparecer um novo fornecedor que me entregue efetivamente o que eu desejo, o cliente muda para esse fornecedor. Então, se eu quero ser competitivo no mercado, e olha que essa área hospitalar é uma área bastante competitiva, né? A área de fornecedores de medicamentos também é uma área bastante competitiva. O tempo todo eu tenho que estar de olho no qual é efetivamente a expectativa do cliente, o que é que ele deseja de mim, essa que é a verdade. E depois de estabelecida a relação comercial, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Isso foi verificado ao longo do tempo em várias empresas em que nós tivemos a oportunidade de realizar trabalho de consultoria, ou mesmo dentro da universidade, acompanhando esses processos. Bom, o que é que gera insatisfação hoje no cliente? Fica um alerta, inclusive, para os fornecedores. Promessas não cumpridas. É muito comum o fornecedor te dizer, olha, te entrego na quarta-feira. E na quarta-feira o produto não chega. Então, esse é um dos grandes problemas. Se eu trabalho com estoques dimensionados, se eu trabalho com o meu lote de compra perfeitamente definido, eu vou ter problemas sérios. Então, por isso que cada vez mais nós, clientes, e aí compradores, né? Aproveitando o tema aí,
eles vão procurar fornecedores que tenham confiabilidade, essa é a base de tudo. Nos conceitos de insatisfação, ainda apareceu serviço deficiente, falta de educação no relacionamento, informações contraditórias entre funcionários, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente trabalhou muito online, e quando a gente ligava para a empresa ou fazia uma ligação online, alguém dizia alguma coisa, somente as centrais de atendimento, e logo em seguida, se você fizesse a ligação e novamente fizesse a mesma pergunta, a essa altura estava sendo atendida por uma outra pessoa e lhe dava, às vezes, informações totalmente diferentes. Então, informações contraditórias entre funcionários geram insatisfação do cliente, né? Ou, pior ainda, informações erradas. Onde é que está meu produto? Meu produto está lá na Bahia, eu estou em Pernambuco. E depois eu ligo novamente, como no caso anterior, e pergunto, onde é que está meu produto? Daqui a 2 horas chega aí. Aí vem a pergunta, vem de foguete? Né? Então, muito cuidado com informações geradas, porque se vocês olharem direitinho, o conceito de gerenciar qual é? Gerenciar é transformar informação em ação. Informação errada gera transtornos violentos e ações erradas. Né? Por exemplo, um medicamento que esteja com sua especificação errada do cadastro vai gerar problemas terríveis na hora de aquisição. Né? E continuando, então, falta de comunicação entre as partes. E aí, nessa comunicação entre as partes, eu diria que o tempo todo você tem que estar junto. Ou seja, cliente e fornecedor tem que estar conversando o tempo todo. Tem que estar olhando o mercado como todo. O que está acontecendo no mercado? Quais são as suas variações? Foi colocado aí no palestrante anterior e no grupo do pessoal da Home Care o grande problema que eles tiveram na pandemia, de falta de material. E se você se comunica bem com o seu fornecedor, você vai ajustando, vai conseguindo substituir materiais devagarinho, porque um começa a indicar para outro o que está acontecendo. Ninguém podia prever uma guerra da Rússia hoje com a Ucrânia. Né? Ninguém podia prever que houvesse esse lockdown terrível na China, que, infelizmente, é a base de muitos insumos para a área farmacêutica. Por isso faltou muito material no mercado. Né? Então, isso tudo provocou atrasos e longas esperas, tanto do cliente como do fornecedor. Às vezes você tenta se comunicar com o fornecedor e não consegue. Como se aquela sensação, esse cara não é importante para mim. Não, todos são importantes. Né? Às vezes, também tem fornecedor que acha que só ele sabe. Cliente, às vezes, sabe mais do que o fornecedor. E muito fornecedor trata o seu cliente como uma pessoa mal informada. Né? Um outro problema de insatisfação é quando você manda o produto com problema de defeito. Uma fralda geriátrica, por exemplo, você manda para o hospital, ela chega lá com problema de adesivação. Isso é um problema sério, ele está com defeito. Não poderá ser utilizado. E, às vezes, você está contando com aquilo porque você dimensionou aquela qualidade. E entregaram você com uma outra qualidade. Um dos maiores gurus da atualidade, o Carl Albert, ele diz que, na relação fornecedor-cliente, a qualidade dos serviços nada mais é do que uma experiência que você tem que tratar o teu cliente para satisfazer a necessidade dele, resolver um problema ou fornecer benefício. Eu, baseado nessa informação de Carl, eu coloquei uma coisinha a mais. Eu digo sempre o seguinte, fornecedor que quiser prover o seu cliente com serviço de qualidade, tem que fazer com que o seu cliente perceba que ele está proporcionando satisfação, que ele está atendendo às suas necessidades. Ou seja, um serviço com qualidade são aqueles que são percebidos pelo cliente. Né? E, logicamente, os clientes, seja ele dentro de um hospital, seja ele dentro de uma loja, seja ele em qualquer unidade, ele vai perceber isso. Porque ele busca alguma coisa. Essa relação, expectativa, saber atender essa expectativa, isso é fundamental nos dias atuais. Né? E quais são as dimensões que interferem nisso? Primeira,
A primeira dimensão chama-se confiabilidade. O que você faz é capaz de gerar confiança no teu cliente? O que você faz? Faz com rapidez, de modo a dar presteza, pronto atendimento? E nós sabemos hoje, quem trabalha nessa área hospitalar, quando o paciente, eu não gosto de chamar de paciente, que paciente é aquele que tem paciência. Eu gosto de chamar do cliente. Quando o cliente chega no hospital, chega ou liga para a gente, ele está querendo pronto atendimento, porque ele tem uma necessidade a ser suprida. E quanto mais rápido eu fizer isso, melhor. Né? Tangibilidade. Quantas e quantas vezes eu vi empresas de home care, ambulância indo buscar um cliente ou levando um cliente, em que as condições físicas da ambulância não eram mais adequadas. A ambulância é uma imagem da organização também. E a parte tangível, embora tudo que a gente faça nessa área de saúde seja serviço, mas tem a parte tangível que é significativa para a gente realizar um bom serviço. Eu tenho uma boa cama, eu tenho um bom suporte para o soro, né? Eu tenho um problema de comunicação que eu esteja interagindo rapidamente com esse cliente, né? E, obviamente, uma coisa que eu considero fundamental, né? Que seria comunicação com o cliente. Ou seja, fale a mesma linguagem. A área médica tem a sua linguagem, né? Muita gente diz, doutor, qual é o meu problema? O seu problema é cefaleia. Às vezes o cliente não sabe o que é cefaleia. Fala a linguagem dele, diz que é uma dorzinha de cabeça. Fale a linguagem do cliente. Isso hoje é fundamental. Tá? Quando você vai prestar um serviço, conheça bem do serviço que você vai prestar. O cliente percebe se você está em dúvida ou não. Né? Conheça efetivamente o que o cliente quer. Isso é o que a gente chama de entendimento. Entenda a sua necessidade. Às vezes, ele não sabe explicar o que tem. Doutor, eu estou com a dorzinha aqui. Ou seja, ele sabe que eu tenho um sintoma ali influenciando, mas ele não sabe dizer o que é. Então, saber entender esta necessidade é fundamental. Né? Obviamente que empatia. Trate seus clientes como você gostaria de ser tratado. Né? Cada caso é um caso. Hoje, mais do que nunca, os clientes necessitam do que a gente chama de customização. E dentro desse segmento de serviço, a coisa-chave chama-se responsividade. Ou seja, tenha disposição para ajudar o seu cliente. Seja você fornecedor que for, seja um fornecedor de insumos, seja o fornecedor do próprio serviço. Mas prestem bem o seu serviço junto ao cliente. Esse modelozinho conceitual é um modelo muito, muito conhecido, em que a gente separa os dois lados do processo que está envolvido o cliente e fornecedor. Bom, as expectativas geradas no cliente se dá de que maneira? Se dá pela comunicação boca a boca de outras pessoas. Olha, a plataforma FAO é melhor do que a plataforma tal. Você gerou uma expectativa. O ERP tal é melhor do que o outro ERP. Você gerou uma expectativa. Ou a necessidade dele se dá por ele querer imediatamente uma solução para ter informações rápidas e que permita a ele tomar decisão. Ou experiências já vivenciadas. E ele, a partir dessa sua experiência, ele tem expectativa do que precisa. Cabe ao fornecedor entregar isso a ele. É o que nós chamamos aí de serviços prestados. Esses serviços prestados, em relação ao serviço percebido, é um dos maiores gaps que existe nas organizações. Saber trabalhar esse gap para que aquilo que você faz efetivamente está percebendo como elemento de satisfação para o cliente é fundamental. Porque se o cliente fica satisfeito com aquilo que você faz, a tendência é você continuar com esse cliente para o resto da vida, na sua carteira de cliente. Se o cliente simplesmente está dizendo para você, nada mais, nada menos, está me entregando o que eu pensava que entregava. Ou seja, você passa a ser mais um. Crie diferenciais competitivos, isso é fundamental. Né? E se você não está entregando para o cliente
aquilo que efetivamente ele está desejando, se prepare que ele pode migrar para o concorrente. Então, isso hoje é fundamental. Quando a gente vai avaliar os serviços que a gente presta, de um modo geral, uma das coisas que a gente tem que olhar é o que a gente chama de anatomia da qualidade percebida. Eu te usei o próprio termo anatomia, porque toda empresa tem a sua anatomia, que vai desde o seu produto, desde a sua entrega, a sua distribuição, desde sua área comercial, o próprio serviço de atendimento ao cliente, a emissão de uma nota fiscal e por aí vai. Na realidade, o cliente não está percebendo as áreas de valor que nós temos. O que nós temos especificamente, o que ele percebe de nós, são os atributos que as áreas de valor entregam para ele. Então, por exemplo, ele quer um produto que tenha alta durabilidade, a gente já viu isso até na pesquisa, né? Ele quer que o produto chegue em tempo, que é feita pela área de transporte da empresa. Ele quer que o acesso ao representante de vendas para poder fazer a compra seja o mais rápido possível, né? Ele quer que na hora que ligue para a sua central telefônica, ele tenha a resolução do seu problema feita de forma mais rápida possível. Ele quer que a nota fiscal chegue sem erros, porque às vezes pelos processos de compra, pelos processos de recebimento, se a nota fiscal está divergindo do produto, e se eu não tenho muita necessidade do produto, ele vai devolver o produto junto com a nota fiscal. E aí é transtorno também para quem está fornecendo. Isso hoje é fundamental, né? Não sei se eu estou me estendendo muito, eu esqueci de marcar o tempo aqui, né, da minha palestra, mas parece, no que eu estou vendo aqui está acumulado. Por favor, eu pediria que sinalizasse para mim quando tivesse o meu tempo. Acho certo. Eu também não sei se falei muito rápido. Viu, Eric? Me ajude aí contando o tempo. Hein? Porque se deixar, eu vou longe, né? Mas eu não vou muito longe, não, porque eu me programei para exatamente 30 minutos e ficar à disposição do pessoal para que o pessoal pudesse fazer perguntas, né? Veja, na pesquisa que nós fizemos, esse gráficozinho mostra uma coisa bem interessante. Como é que os clientes estão nos avaliando em termos da nossa qualidade de serviço? A primeira elemento-chave chama-se consistência no serviço. Será que eu sempre estou tendo consistência no meu processo de entrega? Será que eu estou tendo sempre no meu processo de recepção? Será que eu tenho consistência no meu processo de armazenamento? Né? Com que velocidade o fornecedor está me atendendo? Quando eu entro em contato com ele, como é a atmosfera de relacionamento entre a gente? Qual é a facilidade de acesso que eu tenho de ir até o fornecedor? Né? Uma coisa que hoje se tornou fundamental, a relação custo-benefício. Veja que eu não estou falando de preço, eu estou falando relação custo-benefício. Nem sempre o menor preço é o que a empresa tem maior vantagem, né? Às vezes, um produto caro, barato, ele sai caro no final das contas, em função da utilidade que ele tem. A parte tangível, se você vai, por exemplo, na home care, como foi colocado aí, você vai pegar o cliente na casa dele para levar para fazer um exame no hospital. E, de repente, a ambulância está com o pneu careca, a ambulância está enferrujada, isso passa a imagem para o cliente péssima, né? Embora as próprias normas de garantia de qualidade não permitem que isso aconteça. Cada vez mais o cliente quer que você passe para ele credibilidade, ele quer se sentir seguro em relação àquilo que você está fazendo. Não é à toa, por exemplo, que as pessoas procuram um médico e ficam com o médico há muito tempo. Porque a partir do momento que o médico resolve o problema dele, ele cria credibilidade no cliente, né? E aquilo que foi feito inicialmente na nossa pesquisa, nós temos que ter competência para resolver o problema do cliente. Só que as coisas estão mudando numa rapidez muito grande. E essa rapidez está nos levando a fazer o que a gente chama de bambolê. Jogo de cintura. E jogo de cintura chama-se flexibilidade. Hoje você tem que ter flexibilidade de atendimento aos teus clientes.
Então, eu diria para vocês o seguinte, principalmente aos empresários do segmento. Não pense que vocês conhecem tudo. O mercado está em constante mudança. Ou seja, pode ser que amanhã o mercado seja diferente do de hoje. Eu tenho por princípio, por exemplo, até uma minha máxima, o meu slogan, aprendendo sempre, sempre ensinando. O tempo todo eu estou estudando. Eu estou analisando o mercado, eu estou analisando novas formas de fazer compras, eu estou analisando novas formas de se fazer estocagem de produtos, novas formas de aplicabilidade de produtos, novas formas de atendimento ao cliente, que é isso que cria diferencial competitivo de nossas organizações, né? Então, eu diria o seguinte, 3 lembretezinhos que deixaria para vocês, né? Lembre-se que as pessoas compram primeiro confiança, depois é que ela compra o produto ou o serviço. Então, isso hoje é fundamental. Outra coisa, não venda preço. Quando vendemos preço, a gente encontra simplesmente compradores. Agora, quando nós vendemos valor, nós encontramos efetivamente o cliente. Procure agregar valor para o cliente. Aquele algo mais que você pode fazer para o cliente para deixá-lo cada vez mais satisfeito. O Cy Oliver, um dos grandes pensadores da atualidade, ele diz sempre, não é o que você faz, é a maneira como você faz, é isso que gera resultados, né? E eu deixo aqui, então, o meu muito obrigado para vocês, esperando ter atendido a expectativa de vocês, ficando à disposição exatamente através dos nossos contatos que estão aí, né? Nossa sede hoje é em Olinda, né? Mas hoje via o e-mail, via as nossas redes virtuais, nós estamos sempre à disposição de vocês. Fica, então, Érica, à disposição do pessoal para algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Certo. Vamos lá. Fernando, acredito que tenha sido um conteúdo extremamente importante, né, para a gente abordar. Acaba que nesse momento agora, principalmente de transformação digital mais acentuada, né, após esse contexto pandêmico, a experiência do cliente, né, a experiência do consumidor, ela está de fato como um maior valor, né, não mais o preço, como você demonstrou através da pesquisa. É muito bacana também, porque acaba que dentro da instituição hospitalar, a gente hoje já vê aí grandes especialistas falando da experiência do paciente, ou PX, né, como eles chamam, né, que seria... então, similar ao Customer Service, né, o Customer Experience, né? Isso. E acaba que a experiência do paciente, quando a gente fala de instituições hospitalares, né, ela sempre envolve o princípio de tudo, que é o planejamento, as compras, para que de fato esse paciente ele seja atendido, seja em qual fluxo for, se ele for um paciente cirúrgico, se ele for um paciente eletivo, da urgência, enfim. A gente tem aqui algumas parabenizações, tá? A gente tem o Sérgio Matias aqui. Sérgio Matias, do Hospital Residencial de João Pessoa, hein? Eu tive a oportunidade de dar assessoria para ele lá. Isso, ele está dando parabéns aqui a você. Parabéns, Sérgio. Prazer ouvi-lo. Aqui o Luciano, né, o Luciano Nunes, ele fala aqui um pouco mais, né, na percepção dele, ele fala que essa área de saúde é um mercado que merece uma evolução na capacitação da área logística, né, e eu acho que tem muito a ver nesse momento agora das instituições elas estarem ampliando o poder através de plataformas, principalmente de supply chain, né, com essa expertise que está muito presente, né, na indústria, mas que o setor de saúde ela pode se beneficiar também, obviamente se adaptando, né? A gente tem aqui mais outro Luciano Nunes, inclusive, é nosso parceiro aqui de Pernambuco. Certo. O Luciano ele complementa aqui, ainda mais dito pelo professor, os itens logísticos hospitalares são de grande gestão de risco, exatamente. Isso. Né? Por isso que a gente fala, principalmente dentro de soluções de supply chain, sobre a importância desses alertas quando se vai mapear as curvas, né? Seja uma curva ABC, seja uma curva aí, enfim, que vai medir a necessidade do produto, não necessariamente o valor, né? A questão daquele produto que é essencial, né, para o hospital. Eu acredito aqui que o Tiné também,
ele está falando aqui, ó, com a utilização de plataformas como a Síntese, Fernando, ele quer saber se você vê a necessidade de uma comunicação do comprador para com seus fornecedores e a abertura em receber contato dos seus fornecedores. Ou seja, ele está questionando, né? Obviamente que a gente tem essa comunicação, mas não tão, vamos dizer assim, num formato de chat mesmo, uma comunicação mais alinhada, né? Existe uma comunicação aí de qualificação, de classificação desse fornecedor e tudo mais. E aí ele quer saber se seria uma sugestão de melhoria para não só a Síntese, né, que a gente já tem aí essa modalidade do chat, que obviamente a gente está passando por algumas ampliações, mas esse contato direto, né, é importante nessas plataformas? Olha, eu acho que as duas maneiras são importantes, o contato presencial como o contato via plataforma. Só que a gente precisa aprender a dosar o tempo, porque uma das coisas hoje chaves é o conceito de utilização do tempo. Não é à toa que a gente tem aquela máxima que time is money, né? Tempo é dinheiro. Por exemplo, se eu vou com uma negociação com o fornecedor, eu não preciso hoje mais me deslocar, por exemplo, de Recife para São Paulo para negociar com o fornecedor, eu posso fazer via plataforma, tá certo? Em caso de dúvida, se complementa com um chatzinho, ou se faz até uma transmissão ao vivo, como a gente está fazendo agora, né? Mas o fundamental hoje é saber utilizar bem o tempo. Agora, eu iria mais adiante, até aproveitando a deixa do pessoal que fez a colocação passada, o pessoal da Home Care, de saber dimensionar os níveis de estoque na área de saúde hoje é fundamental. Eu vivenciei essa experiência, não só no hospital residencial, que o Sérgio estava aí assistindo, mas em outras empresas de saúde, em alguns hospitais, em que a gente conseguiu fazer de tal maneira o dimensionamento dos níveis de estoques e sem ruptura. Então, praticamente sem ruptura e sem perda de produto por vencimento, o tal famoso shelf life. Agora, logicamente que na época que nós fizemos isso, nós não estávamos passando os aspectos que hoje nós estamos passando. Ou seja, a gente fazia previsões, mas, por exemplo, quem iria prever que teria uma guerra Rússia-Ucrânia? Né? Quem iria receber hoje que teria um lockdown quase que total na China, que são os grandes provedores de insumos? Né? Mas aí fica, inclusive, uma recomendação que muita gente, estrategicamente, já está mudando nos dias de hoje. Cuidado ao ficar na mão de um único fornecedor. Você não pode ficar na mão de um único fornecedor, porque ele também pode ter problemas. Aí como é que fica? Como é que eu fico? Né? Logicamente, eu diria, no mínimo 2. Né? Porque se um tiver um problema, eu tenho outro. Por mais parceiros que eu seja do fornecedor. Mas do mesmo jeito que aí teve aí os grandes problemas na Rússia, na China, ele pode passar por um problema técnico que inviabilize, num primeiro momento, me entregar algumas coisas e eu não vou ter outro fornecedor, a não ser desenvolvendo novos fornecedores de forma rápida, que é uma das coisas que a plataforma Síntese permite. Desenvolver novos fornecedores. Eu sou suspeito para falar, porque no início da Síntese, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar dando algumas dicas para que vocês se aperfeiçoassem. E eu aproveito, é aquela história, eu sou suspeito, mas eu gostaria de dar um parabéns, que é uma das melhores plataformas de negócio nessa área de compras que eu já vi até hoje. Eu sou suspeito para falar. Eu acho, Fernando, que a tua consideração é muito importante, né? Obviamente que a gente tem um mercado competitivo quando a gente fala de soluções digitais, mas eu acho que o grande diferencial, como a gente abordou anteriormente com o pessoal da Assiste Vida, né, a Home Care lá da Bahia, é a questão da gente entender o fornecedor como um parceiro e não mais uma fonte de receita nessa relação. A gente sabe que essa receita ela vai ser inevitável, né? E obviamente que o nosso sucesso é o sucesso dessa relação B2B entre instituições de saúde, principalmente em momentos de crise e desabastecimento. O Tiné, ele até fala aqui da perspectiva dele, né? Enquanto o coordenador, né, daqui do nosso relacionamento com o fornecedor, ele percebe, né, no dia a dia dele que a comunicação assertiva e segura é um grande diferencial no sucesso desse processo bilateral das compras. Com certeza, então, eu acho que está muito nisso, né, da gente entender que a experiência para o comprador, ela precisa ser boa, mas também para o fornecedor ela precisa ser da mesma forma, né, ter a mesma qualidade.
Com certeza. Ninguém sozinho faz nada. Hoje, trabalhar em regime de parceria é fundamental. Inclusive, eu desenvolvi na época do meu mestrado, e hoje eu tenho aplicado nas minhas consultorias, um conceito que eu chamo de empresa diamante. O conceito de empresa diamante nada mais é do que cada um, dentro da própria empresa, tratar o outro como cliente. Então, a área financeira, a área de marketing, a área de logística, a área de produção, cada um tratando o outro como cliente. Da mesma forma como a gente trata o cliente lá fora, a gente tem que trabalhar o cliente interno. Quando eu consigo fazer essa interação, né? Quando eu consigo preparar as pessoas e criar essa cultura dentro da organização, com certeza a organização explode, porque todos passam a ter um propósito único. E a chave de qualquer organização hoje está nos propósitos que ela se propõe a fazer. Perfeito. Eu acho, até ampliando, né, esse debate sobre a questão dessa relação ela se internalizar, né, nas instituições, eu acho que a gente toca muito aí no mindset, né, que a gente chama de metodologia. Isso. O pessoal gosta muito dessas palavrinhas de moda, né? Mindset, né? Tá certo, acaba que a gente não consegue fugir tanto dessas terminologias, né? Até mesmo para traduzir, às vezes fica algo tão importado. Mas, enfim, eu acho que a metodologia ágil, né, ela sai desse ambiente da startup e ela parte aí para vamos dizer assim, esse arquétipo da gestão, né, dentro das instituições, que permite que a instituição, seja ela nós que desenvolvemos, as instituições de saúde, como também a cadeia de fornecimento, ela esteja preparada sempre para mudanças, né, e de forma ágil, vamos dizer assim. Essa palavrinha que você acabou de dizer, ágil, é a palavrinha da moda, eu diria. Mas isso é coisas que eu digo sempre, é muito antigo. Sim. Tem uma velha história, se me permite, que mostra exatamente isso. Que diz que quem partir na frente leva vantagem. Né? Um dos grandes empresários do mundo, que era da Sony Corporation, o Aiko Morita, ele foi caçar é só para ilustrar, foi caçar com um amigo dele americano. Durante a caça, no lugar que eles estavam, eles não conseguiram verificar bicho grande para matar. Para não perder a viagem, começaram a atirar em bichos pequenos. Quando a bala dos dois não tinha mais bala, vamos dizer assim, aparece o leão. Né? Ele calmamente se senta no tronco de árvore, tira a bota e calça o sapato tênis. Aí o americano foi gozar com ele. Tá pensando que vai correr mais do que o leão? Ele disse, não, eu quero correr mais do que você. Perfeito. Isso é exemplo tranquilo da pensamento ágil e ação ágil. Sim. Ele agiu rapidamente para poder se safar daquele momento que ele tinha. E é isso que nossas organizações precisam ter. Perfeito. Fernando, eu vou só completar aqui, né, para os presentes aí na Expo Hospital, no auditório 7, que ao final, né, como o Luciano, ele fez o sorteio aí de 3 processos de diagnóstico, né, na auditoria, o Fernando também, ele está disponibilizando aqui, a gente vai sortear 3 e-books, né, exatamente com o título Qualidade em Serviços e Atenção ao Cliente, que amplia... Tá dando para ver? É esse aqui, ó. Tá dando para ver aí, não? Não, deu uma travada tua, deixa eu ver aqui. Não, a gente não consegue te ver agora. Sim, agora sim, chegou. Veja atrás de mim que ele está ali na prateleira, tá vendo? Chegou pra gente. Então a gente vai estar sorteando, né, 3 edições desse e-book e também para os participantes que se interessarem aí por uma consultoria na área de logística, enfim, conhecer melhor os cursos da Focus, né? Nosso negócio é gestão, viu? Isso, da gestão, né? É algo mais amplo até. Quem quiser conhecer mais da Focus, o Fernando está disponibilizando aí para os participantes da Expo Hospital mais 10% aí nos cursos e nas consultorias também. Com certeza. Fernando, me permite colocar uma coisa que eu esqueci. No YouTube, eu também tenho várias lives gravadas lá sobre temas de gestão. E tem lives na área de saúde, etc, etc. O nosso canal é o canal Focus Trigueiro no YouTube. Acessem lá, né, nos dê essa honra. E caso tenha dúvida, entre em contato com a gente. Eu digo sempre que as nossas lives são mini-aulas, em que eu faço com os grandes executivos desse Brasil afora, inclusive do exterior.
Perfeito. Fernando, eu te agradeço, tá, novamente pela participação, pelo conteúdo. Acredito que os participantes, principalmente no presencial, eles estão absorvendo bastante, né, desse nosso bate-papo. E é isso. Uma boa tarde para tu. A gente vai Sucesso a se... todos. Obrigado. Até mais. Abraço grande. Tchau, tchau.